Oi, meu nome é Maria Cândida Oi, meu nome é Amina. e a gente vai apresentar o trabalho das nações sobre o Canadá. Tá bom, dá pra ver? Clima e vegetação. O Canadá pode ser regionalizado em 4 áreas climáticas. A parte meridional, divisa com os Estados Unidos, apresenta um clima temperado com características mesotérmicas e vegetação de pradarias herbáceas. No centro-norte, a prática agrícola é dificultada, pois o clima é mais rigoroso, sendo temperado frio, com a influência de ventos polares, destacando-se a taiga ou floresta de conífera, que apresenta grande importância para as indústrias madeireira e de papel celulose, uma das mais desenvolvidas do mundo. Mais ao norte, o clima é o polar, com característica microtérmica e acompanhado pela tundra. O clima frio da montanha ocorre nas áreas dos dobramentos jovens da porção ocidental. Relevo. Geologicamente, o país apresenta 3 principais unidades de relevo. No oeste, ocorrem as montanhas rochosas, dobramentos modernos, do Cenozoico. Na região central, ocorrem as planícies que são intensamente utilizadas. Ao sul, pela agricultura moderna tecnificada. No leste, ocorrem as montanhas velhas do pré-cambriano, ricas em minérios e com elevado potencial hidrelétrico, Planalto do Labrador. Economia. A industrialização canadense é recente, alavancada após a Primeira Guerra Mundial, com a invasão de empresas estadunidenses no Sudeste, buscando mão de obra mais barata e ampliação do mercado consumidor. O país é fortemente dependente de capitais, mercado e empresas estadunidenses. O país exporta papel, alumínio, aviões, trigo, minerais, pescado e petróleo. A concentração industrial está na fronteira com os Estados Unidos, principalmente na região sudeste do Canadá, onde forma com o Nordeste estadunidense uma das maiores aglomerações industriais do planeta. Regiões econômicas. Do ponto de vista econômico, o Canadá pode ser dividido em 5 regiões. O Grande Norte é marcado por baixas densidades demográficas e, em função da taiga, floresta de coníferas, pela exploração madeireira e pela produção de celulose. É o maior exportador mundial. A Colômbia Britânica apresenta grande potencial hidrelétrico, devido às montanhas rochosas. O expoente urbano industrial é Vancouver, que interliga a bacia do Pacífico. A Prairie é o celeiro agrícola do país, em que o trigo é o principal produto para exportação, Reino Unido e China. Mas a presença de combustíveis fósseis também é importante. O Sudeste, ou Grande Lagos, é o coração econômico do país e a continuidade urbano-industrial estadunidense. A riqueza é decorrente de vários fatores, tais como o início da colonização, os recursos minerais e a hidrovia do São Lourenço. A urbanização é intensa e encabeçada pelas metrópoles de Montreal e Toronto. Politicamente, o Sudeste é formado pelas 2 províncias mais desenvolvidas, Ontário, de origem inglesa, e Quebec, de origem francesa. A industrialização é diversificada e as indústrias de papel, avião e metalurgia se destacam. As províncias atlânticas são caracterizadas pela atividade pesqueira, beneficiada pela corrente fria do Labrador. Rochas do Canadá. Pesquisadores trabalhando em uma formação de rocha sedimentar ao norte de Labrador, no Canadá, dizem ter provas da descoberta de vida primitiva em rochas de 3,95 bilhões de anos de idade. A descoberta sugere que a vida microbiana emergiu de forma relativamente rápida após a formação do nosso planeta. A ideia de que a vida poderia ter surgido tão cedo em um ambiente tão alienígena é realmente surpreendente. PIB. O Canadá é considerado como um dos melhores países para se viver,
pois tem apenas 8% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. O Canadá é o 10º país mais rico do mundo. De acordo com o ranking internacional em 2017, o PIB era de 1,652 bilhões ao final de 2017. O país teve um crescimento econômico de 3%, superando todas as expectativas dos economistas. PIB per capita. Quanto ao PIB per capita, o Canadá está muito à frente do Brasil, sendo que o Canadá ocupa a 17ª posição no ranking internacional, com 45,77 bilhões, e o Brasil ocupa a 65ª posição. Moeda. O dólar canadense ou dólar canadiano é a moeda do Canadá. É normalmente abreviado com o símbolo S ou CS. Cada 100 centavos ou centésimos formam um dólar canadense. As notas podem ser de 5, 10, 20, 50 ou de 100 dólares. Historicamente, a cotação do dólar canadense se mantém abaixo do dólar americano. Recursos naturais. O Canadá é um importante explorador de recursos minerais no Brasil e vem cada vez mais ampliando este interesse. Atualmente, existem aproximadamente 50 empresas canadenses do setor de mineração no Brasil, que juntas investiram mais de 6 bilhões nos últimos anos na extração de ouro, cobre e potássio. 76% da produção nacional de ouro tem, de alguma forma, participação de empresas do Canadá. Vários minérios têm sido extraídos das terras brasileiras, especialmente o ouro, que teria atraído garimpeiros à área da Renca nos últimos anos. O Canadá, que tem um dos maiores setores de mineração do mundo, possui cerca de 1.500 projetos extrativistas de diversos minérios na América Latina, equivalente a mais de 40% das empresas mineradoras da região. A riqueza mineral do solo canadense é a principal responsável pelo desenvolvimento econômico do país, que possui jazidas de ferro, petróleo, gás natural, urânio, ouro, prata, níquel, cobre, molibdênio, zinco, amianto, entre outros. Indústrias do Canadá. As principais indústrias do Canadá são químicos, minérios processados e não processados, produtos alimentícios, madeira, papel e derivados, processamento de pescado, petróleo e gás natural. Problemas ambientais. O Canadá é o país do G7 que menos protege seu espaço natural e suas gigantescas reservas de água. Com apenas 10,6% do seu território atualmente protegido, o Canadá está abaixo da média mundial de 15%, o que torna o pior dos países ricos nesse contexto, de acordo com a Conselho para a Natureza e os Parques de Canadá. O Canadá se comprometeu em 2010 a proteger até 2020 pelo menos 17% de suas terras e águas. Cerca de 10% da água doce renovável, ou seja, a terceira reserva de água doce mais importante do mundo, está no Canadá. A saúde de todos os ecossistemas canadenses está piorando e o número de espécies em risco de extinção não para de aumentar a cada ano. Problemas sociais. No Canadá, temos diversos problemas sociais e o que se destacam são desemprego. Pela primeira vez em 10 anos, a taxa de desemprego dos imigrantes vivendo no Quebec está abaixo dos 10% no Canadá. A taxa de desemprego, considerando todas as pessoas, é de 6,5%. No ano passado, haviam 68 mil imigrantes desempregados no Quebec. Média salarial. Atualmente, o salário bruto médio canadense é de 49.758 por ano. No Quebec, a média é de 45.673 por ano. O salário médio bruto de um imigrante é em torno de 42 mil por ano. Ajuda financeira. O principal ajuda financeira para as famílias com os filhos é onde o valor máximo mensal pode chegar a 533 por criança.
Existem também um excelente programa de bolsa de estudos. O valor máximo da bolsa para um estudante universitário é de R$ 17.632 por ano, mais R$ 3.937 se o estudante tiver um filho. Além desse programa, prevê um empréstimo para pagar o valor das taxas escolares. Política do Canadá. A política funciona dentro do sistema de democracia representativa e um sistema federal representado por um parlamento eleito. O ministro do Canadá é considerado responsável por todas as suas ações e para a Câmara dos Comuns. Se a Câmara dos Comuns reprovar uma emenda importante criada pelo partido político em poder do qual o primeiro-ministro é líder, ou se a Câmara dos Comuns decidir por uma votação e no voto de desconfiança, e a maioria dos membros do Senado apoiar tal voto, o primeiro-ministro ou renuncia de sua posição ou pede ao governador-general a dissolução do Parlamento do Canadá para o início de novas eleições. Os cidadãos canadenses elegem os membros da Câmara dos Comuns. O líder do partido político com mais membros eleitos na Câmara dos Comuns torna-se automaticamente primeiro-ministro do país. No Canadá, em geral, os eleitores precisam ter ao menos 18 anos de idade e terem cidadania canadense para poderem votar. Porém, cada província tem o direito de impor suas regulações nas votações nacionais. Sistema de educação. A educação no Canadá é altamente descentralizada. O Canadá não possui um órgão governamental central encarregado de monitorar e/ou ditar regras e padrões quanto à educação no país. Ao invés disso, a educação é responsabilidade das províncias e territórios do Canadá. Cada subdivisão possui um departamento de educação que dita regras e padrões válidos para o sistema educacional na subdivisão. A escolaridade é obrigatória em todas as províncias ou territórios. A idade em que há essa obrigatoriedade varia no país, geralmente iniciando-se aos 5 ou 7 anos e sendo obrigatória até os 16 ou 18 anos, ou até a conclusão do ensino secundário, o que contribui para uma taxa de alfabetização de mais de 99%. Como nos Estados Unidos, a escola no Canadá, em geral, são administrados por distritos escolares cuja jurisdição é o coexistente no geral com o limite de uma cidade ou uma outra entidade administrativa. É dever dos distritos escolares administrar as escolas primárias e secundárias, de estabelecer orçamento, recrutar os professores e negociar seus contratos e formar os currículos escolares, de acordo com as diretrizes da província. Calma aí. Sistema de governo. A política do Canadá é baseada na monarquia constitucional, isso é, quando se tem o poder de um monarca, a Constituição que é aplicada pelo primeiro-ministro do país. Atualmente, a Rainha Elizabeth II é a monarca do país. O Canadá faz parte do grupo de países que estão sob o governo da monarquia britânica, assim como a África do Sul, Bahamas, Jamaica, Nova Zelândia e entre muitos outros. O alto escalão do governo canadense é composto pelo primeiro-ministro, atualmente o cargo ocupado por Justin Trudeau, a Rainha Elizabeth II e um governador-geral selecionado pela realeza. Na prática, a rainha é a chefe do Estado e suas funções são exercidas pelo governador-geral. Se compararmos a política governamental brasileira com a canadense, percebemos que claramente são bem diferentes. Enquanto o sistema brasileiro de governo é o presidencialismo, o canadense é uma monarquia constitucional. O sistema legal do Canadá é o que chamamos de common law. Traduzido para o português, é o direito comum, que funciona da seguinte maneira. As leis não são escritas, mas sancionadas pelos costumes ou pela jurisprudência, com exceção de Quebec, que adota o sistema de civil law, ou seja, o direito privado. Falando de votações, a Rainha Elizabeth permanece no trono até o dia que falecer ou decidir deixar o trono, enquanto o primeiro-ministro é eleito a partir do voto. Qualquer cidadão canadense com mais de 18 anos pode votar, mas não é obrigatório como é no Brasil. Aí aqui tem uns dados gerais, que é a localização. É no norte da América do Norte, fazendo fronteira com o Oceano Atlântico Norte a leste, Oceano Pacífico Norte a oeste, Oceano Ártico a norte e ao norte dos Estados Unidos. A capital é Ottawa
e a bandeira canadense, que está aí embaixo a foto. A bandeira canadense é oficialmente conhecida como The Marple, em português, o bordo. É única comparada com outras bandeiras nacionais porque tem o dobro de comprimento e largura. A bandeira tem uma folha vermelha, The Maple Leaf, um fundo branco e 2 listras vermelhas ao lado. Em 1965, a bandeira canadense foi adotada como emblema oficial, substituindo a insígnia vermelha não oficial que era usada desde 1890. O hino nacional. O hino nacional canadense é chamado de O Canadá, ao qual a letra é originalmente em francês, até que em 1906 a versão em inglês foi introduzida. A nacionalidade é canadense. Composição étnica. Origem nas Ilhas Britânicas, 28%. Origem francesa, 23%. Outros europeus, 15%. Ameríndios, 2%. Outros, principalmente asiáticos, africanos, árabes, 6%. E origem mista, 26%. A população é de aproximadamente 37 milhões de habitantes em 2019. A taxa de crescimento populacional em 2016 era de 6%. O clima varia de temperado no sul e subártico e ártico no norte, e o fuso horário. O Canadá tem 6 fusos horários: Pacífico, Central, Leste, Atlântico e a moeda do canadense é o dólar canadense. Estratificação social. Um país geograficamente vasto, o Canadá tem enormes diferenças regionais, incluindo diversidade étnica, o que traz um senso coerente de estratificação social. Nas províncias centrais, o desenvolvimento econômico e a riqueza se refletem em rendas mais altas e maior igualdade de classes. Nas províncias rurais, os rendimentos são 25% mais baixos do que a média nacional, com um maior número de empregos mal pagos e pouco qualificados, o que cria divisão de classes. Nessas regiões, a divisão de classes se reflete ainda mais quando se trata de inclusão educacional, como muitos alunos abandonando a escola antes de concluir o ensino médio. Socialização. As crianças são obrigadas por lei a ir à escola aos 6 anos de idade até os 16. É permitido por lei que as crianças sejam ensinadas em casa, homeschool, portanto, isso deve estar de acordo com as diretrizes governamentais. Hábitos culinários. O Canadá tem uma herança agricultura muito rica, assim como o comércio de comida e produtos de origem animal. É um país com uma grande diversidade étnica, isso faz com que tenha uma variação significativa de pratos tradicionais. Alguns pratos famosos no Canadá seriam o poutine, que é esse da foto, originado em Quebec e consiste em batatas fritas cobertas com queijo e um molho tradicional, o pea meal, canadense, feito com lombo de porco salgado e enrolado em fubá. O maple syrup, ou xarope de bordo, também é um favorito para cobrir donuts, tortas, panquecas e etc. Então, todos esses dados eu já falei, então eu vou falar da família e do papel de cada gênero. O papel de cada gênero. O processo de equidade é lento, mas já mudou bastante de algumas décadas para os dias de hoje. Tanto homens quanto mulheres podem participar na política com os mesmos papéis. Quando falamos do papel doméstico do homem, mudou significantemente nos últimos anos, compartilhando das mesmas funções que as mulheres. A família. A família canadense tem mudado muito nos últimos 30 anos. Em 2005, o casamento entre pessoas do mesmo sexo se tornou legal, dando aos casais os mesmos direitos em um casamento e união estável. Artes e cultura. Não existe um padrão determinado para a tradição literária canadense. Como o Canadá foi colonizado pela Inglaterra, se inclina mais para a literatura britânica. No entanto, o Canadá tem muitos escritores conhecidos internacionalmente, como Margaret Atwood, pelo Conto da Aia, Ellen Montgomery, que fez Anne de Green Gables, e Robert Mush, Love You Forever, que é um livro infantil. Existem várias galerias de arte financiadas pelo governo, na maioria das províncias do país, assim como muitas galerias menores e cooperativas oferecem apoio a novos artistas.
Nas artes performáticas, o Canadá tem muitos teatros ao longo do país, especialmente em cidades grandes. A natureza do teatro varia de musicais a pequenas empresas comunitárias. Encontram-se várias companhias que se especializam em literatura inglesa, incluindo The Shakespeare Festival e The Shaw Festival, que acontecem anualmente em Ontário. Comunicação. Por conta da colonização da França e da Inglaterra, alguns meios de comunicação variam de cultura para cultura. Por exemplo, em Quebec, por ter uma predominância francesa, é comum quando se cumprimenta alguém beijar uma vez em cada bochecha, como fazem na França. E algumas curiosidades. É considerado falta de educação dar lírios brancos como presente porque são flores usadas em funerais. E é indelicado dar dinheiro como presente. Lendas urbanas. Acredita-se que Montreal seja a cidade mais assombrada do Canadá. A rua mais antiga da cidade, a St. Paul Street, supostamente se torna uma passarela para os fantasmas à noite. Visitantes reportam ver uma carruagem com cavalos negros ou a aparição de Mary Joseph Angelique, usando o mesmo roupão branco que estava usando na noite da sua morte. A Senhora da Noite, Mary Gallagher, também costuma ser vista procurando por sua cabeça, uma vez que foi arrancada por sua melhor amiga. O Estreito de Northumberland fica entre a ilha Prince Edward e a Nova Escócia e tem sido o lar de um navio fantasma por muitos anos. Muitas pessoas afirmam ter visto o navio pegar fogo, queimar por alguns minutos e desaparecer. Danças. Muito antes da chegada dos exploradores transatlânticos, a dança era uma parte muito importante da prática de rituais, religiões e a vida social de povos aborígenes canadenses. O primeiro registro encontrado de dança no Canadá é encontrado nos diários de Jacques Cartier. Aqueles que vieram depois de Cartier faziam referências constantes às múltiplas formas de dança dos aborígenes, mas com uma compreensão cultural discreta do que essas danças representavam para aqueles povos indígenas. Sob o impacto dos séculos de imigração e colonização, os povos indígenas canadenses ficaram com uma pequena porção restante da sua herança, que antes era muito rica. E daí aqui tem uma foto da dança que eles faziam. E o nome da dança é Potlatch, que é uma cerimônia composta por 2 séries de dança. Aí aqui tem alguns artistas. Primeiro eu vou falar da Emily Carr, que ela nasceu em 1871 e morreu em 1945. Passou sua vida escrevendo e pintando temas relacionados com povos indígenas do Pacífico e se tornou uma das pioneiras do estilo modernista e pós-impressionista do Canadá. E aqui tem 2 pinturas dela. Rebecca Belmore representou o Canadá em 2005 no Venice Bienal. Ela foi a primeira mulher aborígene a participar. Suas obras, ao mesmo tempo elegantes e altamente políticas, muitas vezes são relacionadas a um local específico e se desdobram com expressões ritualísticas ligadas ao corpo, à terra, à língua, violência e o colonialismo. Paganismo. O paganismo tem sua origem nas antigas religiões naturais da Europa. Os pagãos reverenciam a santidade da terra, seus povos e outras formas de vida. O paganismo é uma religião cujas principais formas são a Wicca, druidismo e xamanismo. A cada ano, homens e mulheres do mundo inteiro escolhem abraçar o caminho pagão como uma forma de comunhão com o divino. No Canadá, existe uma instituição que foi criada em 1971, The Pagan Federation, com o objetivo de fornecer informação e para combater conceitos errôneos sobre o paganismo. The Pagan Federation trabalha pelos direitos dos pagãos de adorarem seus deuses livremente e sem censura. O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual a Grã-Bretanha é signatária, declara: toda pessoa que tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar sua religião ou crença e liberdade sozinho ou em comunidade com outros e em público ou privado de manifestar sua religião ou crença no ensino, praticar o culto e a observância. O paganismo segue os seguintes princípios: amor pela natureza, reverência pela força vital e seus ciclos contínuos de vida e morte, uma moralidade positiva na qual cada indivíduo é responsável pela descoberta e desenvolvimento da verdadeira natureza em harmonia com o mundo exterior e a comunidade, e reconhecimento do divino, que transcende o gênero, aceitando tanto o aspecto feminino quanto o masculino da deidade.
História. Quando os europeus exploraram o Canadá, perceberam que todas as regiões eram ocupadas por nativos, que eles chamavam de índios, porque os primeiros exploradores pensavam que haviam chegado às Índias. Os nativos viviam da terra, alguns caçando e coletando, outros cultivando. Dentre os povos daquela época, podemos citar os Huron-Wendat, da região dos Grandes Lagos, que eram fazendeiros e caçadores, os Cree Indian, do Noroeste, eram caçadores, coletores e entre outros. A chegada dos europeus mudou completamente o estilo de vida dos nativos. Um grande número de aborígenes morreu por conta das doenças trazidas pelos europeus. Contudo, aborígenes e europeus formaram fortes laços econômicos, religiosos e militares nos primeiros 200 anos de coexistência que construíram a base do Canadá. Entre os anos de 1534 e 1542, Jacques Cartier realizou 3 viagens através do transatlântico, reivindicando as terras para o rei Francisco I da França. Cartier ouviu sem querer dos guias capturados falarem a palavra Kanata, que significa aldeia. Por volta de 1550, o nome Canadá começou a ser usado em mapas. Aí algumas datas importantes. De 1812 a 1815, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos lutam pelo leste da América do Norte. 28 de agosto de 1833, a Grã-Bretanha aprova a Lei de Abolição da Escravatura. No dia 1º de julho de 1867, com a promulgação do Ato Constitucional de 1867, uniram-se as províncias coloniais Nova Escócia, Nova Brunswick e Canadá em um único domínio do Império Britânico, conquistando a independência do Canadá. E de 1914 a 1918, os canadenses lutaram sob o comando britânico na Primeira Guerra Mundial. Os biomas. Os principais biomas do Canadá são tundra, floresta boreal, floresta de montanhas, grassland e floresta decídua. A tundra é o bioma dominante das regiões árticas e subárticas. A floresta boreal cobre quase 60% do território do país. A floresta de montanhas é um bioma com maior elevação dentre os outros citados. O bioma grassland é um dos menores em tamanho, e a floresta decídua tem a estação mais longa de crescimento e a maior precipitação de todos os biomas, repleto de plantas de espécies diferentes, o que é muito bom para os animais. Hidrografia. Com mais de 2 milhões de lagos e rios e 20% da água potável do mundo, o Canadá tem uma incrível abundância de recursos aquáticos naturais. Os canadenses têm uma conexão profunda com a água doce, isso porque dependem dela para transporte, recursos, empregos, alimentação e etc. Oceanos, mares e rios. O Canadá se estica do Oceano Atlântico no leste ao Oceano Pacífico no oeste e o Ártico no norte. E alguns rios do Canadá é o Lake Louise, que fica no Banff National Park, em Alberta, o Moraine Lake, que fica também no Banff National Park, em Alberta, e o Abraham Lake, que fica em Alberta também. Aí o nome deles é em ordem de aparição aqui. E é isso. E aqui é a bibliografia. Eu não sei como para de compartilhar. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. E é isso.